O movimento dos trabalhadores sem terra é um dos mais importantes movimentos sociais do Brasil, tendo como foco o trabalhador do campo e principalmente por conta da luta pela reforma agrária brasileira. O Brasil prevaleceu historicamente uma desigualdade do acesso à terra, consequência direta de uma organização social patrimonialista e patriarcalista, predominando o grande latifúndio como sinônimo de poder. Desta forma, as camadas menos favorecidas, como escravos, ex-escravos, homens livres de classes menos abastadas, teriam maiores dificuldades à posse de terra. A organização do MST enquanto movimento social começou nos anos 80 do século passado e hoje já se faz presente em 24 estados da federação, fato que ilustra sua representatividade em termos nacionais. A fundação deste movimento se deu em um contexto político no qual o duro regime militar que se iniciava na década de 60 do século passado chegava ao fim, permitindo à sociedade civil brasileira uma abertura política para reivindicações e debates. Neste contexto de redemocratização do país, em 1985 surgiu a proposta para a elaboração do primeiro PNRA, Plano Nacional de Reforma Agrária. Sua segunda versão foi proposta em 2003 no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os objetivos do MST, para além da reforma agrária, estão no bojo das discussões sobre as transformações sociais importantes ao Brasil, principalmente aquelas no tocante à inclusão social. Se por um lado existiram avanços à conquista nesta luta, ainda há muito por se fazer em relação à reforma agrária no Brasil, seja em termos de desapropriação e assentamento, seja em relação à qualidade de infraestrutura disponível a famílias já assentadas. Segundo os dados do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o número de famílias assentadas nesses últimos anos foi de 614.093, sendo criados neste mesmo período 551 assentamentos. Ainda conforme o INCRA, no total, o Brasil conta com 85,8 milhões de hectares incorporados à reforma agrária e um total de 8.763 assentamentos atendidos, onde vivem 924.263 famílias. A mobilização do movimento se dá por meio de marchas e ocupações que estabelecem os acampamentos do MST. Os acampamentos consistem na ocupação de propriedades em terra de situação irregular ou ilegal, e nessa propriedade, as famílias que fazem parte do movimento instalam os acampamentos, ou seja, passam a viver ali como forma de exercer pressão pela desapropriação daquela propriedade que está irregular. Nos acampamentos, as famílias desenvolvem a agricultura familiar e em forma de cooperativas. Quando a terra é desapropriada pelo governo, ou seja, quando o governo reconhece que a propriedade está irregular, ela é concedida àquelas pessoas que ali estão vivendo e produzindo. A esse estágio em que as famílias vivem naquele acampamento do MST, ganham os direitos sobre a terra. Se dá o nome de assentamento, um processo que costuma levar anos. Atualmente, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra organiza-se em 24 estados de todo o país. É composto por mais de 350 mil famílias, possui mais de 2.000 escolas públicas em seus acampamentos e é responsável pela maior produção de arroz orgânico da América Latina. O movimento encontra bastante resistência por parte da população e é alvo de críticas frequentes. Um dos argumentos utilizados é de que o MST luta por modo de vida antiquado, buscando levar o Brasil de volta ao passado. Como o movimento é formado por trabalhadores rurais que demandam da propriedade de terra para realizar agricultura familiar ou cooperativa, alguns críticos entendem que trata-se de um movimento anti-progresso e argumentam que o Estado deveria colocar essas pessoas para trabalhar nas cidades. O principal argumento contra o movimento é de que seus participantes seriam invasores de terra. Esse argumento divide-se em dois. Primeiro, aqueles que defendem que qualquer acampamento do MST é uma invasão de terra e fere o direito à propriedade do dono da terra, propriedade privada. E também há quem acusa o movimento de invadir ilegalmente propriedades que não estão irregulares. No caso da fazenda Esmeralda em Duartina, por exemplo, a propriedade foi ocupada pelo MST, mas a justiça determinou a reintegração de posse da propriedade ocupada. Ou seja, a justiça reconheceu que a propriedade estava regular e, desta forma, a ocupação estava violando o direito de posse do proprietário. O MST
é um movimento que possui em suas diretrizes a reforma agrária. E esse projeto de reforma agrária ele foi instituído por Vladimir Lenin pós-Revolução Russa, onde não teve grande êxito, não foi tão eficiente. E disso serve motivo para esse projeto ser criticado atualmente. O movimento recebe críticas também por se alinharem a ideologias e teorias marxistas e uma ideologia anticapitalista. Os críticos do movimento, as pessoas que criticam, na maioria das vezes são de direita e alegam que a reforma agrária é um dos primeiros passos para instituírem e instaurarem o comunismo numa nação. Os integrantes do grupo, eles sofrem críticas e são chamados de vândalos, terroristas, por ocuparem propriedades que sempre estão desocupadas, desativadas, propriedades privadas, e sofrem ter o seu movimento, o MST, criminalizados. O MST é organizado de duas formas, através da Assembleia e do Congresso. A cada 5 anos ocorre um Congresso Nacional, onde é reunido membros do país todo. Não há presidente, mas há uma personalidade mais visível, que é o gaúcho João Pedro Stedley. Sempre há 2 coordenadores, um homem e uma mulher, e quem tem direito ao voto são homens e mulheres, jovens ou idosos. O MST recebe ajuda de diversas ONGs, internacionais e nacionais, que buscam o mesmo objetivo. E famílias não assentadas buscam ajudar as assentadas financeiramente através da ONG. Todo movimento precisa de uma bandeira, para que as pessoas consigam identificar o porquê eles estão lutando. E o símbolo e bandeira do movimento dos trabalhadores rurais sem terras é este aqui, esse círculo branco dentro de um quadrado vermelho, e dentro desse círculo branco você tem o Brasil com a cor verde para representar a natureza, para representar a terra, e um casal de camponeses dentro, porque os camponeses são o grupo, a classe social em que o movimento MST busca lutar. É por eles que o MST está lutando, por essas pessoas que precisam de uma terra, de uma propriedade rural para chamar deles, para poder morar, para poder cultivar, para fazer o próprio trabalho, pela própria subsistência, e são por eles que o MST está lutando. A bandeira tem as cores em vermelho para remeter ao socialismo, que é uma das ideologias que o grupo, que o movimento se inspira, e também para representar o sangue dos camponeses que foi derramado por lutarem pelo direito de poderem ter a sua própria terra. É interessante também analisar o facão empunhado na mão do camponês, que simboliza o símbolo dessa luta, a arma utilizada no campo, a ferramenta utilizada no campo e a arma nessa batalha. Então esta aqui é a bandeira e o símbolo desse movimento dos trabalhadores rurais sem terra.